Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Estamos chegando aí na metade do mês de agosto. Daqui a pouco, setembro, mês da primavera. Chegando o final de ano, mais um ano nas nossas vidas. Mas estamos aí, né? Vamos continuar agora trabalhando cada vez mais e na perspectiva aí de termos uma melhora na economia. Isso vai melhorar todo o ânimo das pessoas. Agora, a pandemia parece que está começando realmente a ser superada e tal, e isso aí é um grande alívio para todos nós, né? Motivo de satisfação e de olhar para frente e tocar o barco. Bom, nosso Economia e Desenvolvimento sempre começa com o espaço da área de contabilidade, da área empresarial. E hoje estamos aqui convidado o Giovanni D'Agostino. Giovanni, obrigado pela tua presença mais uma vez, meu guri. Eu é que agradeço, Silvio Lopes. É sempre uma satisfação estar participando do seu programa. E ao falar com o Giovanni D'Agostino, nós estamos falando com o presidente do Sindiconta. E o Sindiconta é um sindicato importante que congrega, né, os contadores e técnicos de contabilidade também ou não? Não, o Sindiconta ele é o sindicato dos contadores. Os contadores que são bacharéis em ciências contábeis. São bacharéis em ciências contábeis, tá. E o Sindiconta faz um trabalho muito bom, né, para o pessoal da área de ciências contábeis. Tem mais novidades, mais coisas, mais coisas importantes que o Sindiconta tem para os seus associados? Então, Silvio Lopes, primeiramente, queria dizer que o sindicato ele tem uma importância muito relevante no cenário trabalhista, né? Já havia comentado isso numa outra participação, porque o sindicato é a entidade que, em tese, ela deve defender a prerrogativa, né, as condições de trabalho. E, no caso dos sindicatos de profissão regulamentada, que é o Sindiconta, também a questão que se refere à prerrogativa profissional, à liberdade profissional. Queria trazer para os senhores algumas atuações que o Sindiconta vem desenvolvendo em favor dos nossos sindicalizados. A primeira delas os contadores, não são raros os casos, eles se reúnem em sociedade para o exercício da atividade profissional de contabilidade. E aí tem a questão da tributação, não é? E a lei federal estabelece que o ISS-QN devido pela sociedade de contadores é calculado através de um valor fixo, né? Então, independentemente de o contador da sociedade de contadores, integrada por contadores, faturar X ou Y, o valor do ISS é pago através de uma quantia fixa por mês, tal como acontece quando o contador não se reúne em sociedade. Todavia, as prefeituras, no caso aqui a Prefeitura de Porto Alegre, vinha desconsiderando esse fato e aplicando a tributação tendo por base o faturamento. Então, o Sindicato dos Contadores, em defesa dos profissionais, entrou com uma ação judicial e obteve um provimento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, obteve um provimento no qual os nossos filiados, então, eles tributam, e não obstante questões da Prefeitura querer ou não, o ISS tendo por base o valor fixo, né? Então, eu vou tomar a liberdade para fazer a leitura. O processo, o número dele é 700-727-09769, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? O autor é o Sindicato dos Contadores, e deixar grifado para os senhores. Sobre os serviços de contabilidade, auditoria, guarda-livros e congêneres, mesmo quando forem prestados por sociedade, o ISS deve ser calculado na forma do parágrafo 1º do artigo do Decreto-Lei 406,68, isto é, em relação a cada profissional habilitado. Então, essa é uma conquista, né, que o sindicato traz ali para os nossos colegas, para os nossos associados. Só é importante destacar que se o colega tiver com algum problema com relação à prefeitura, nesse quesito, entre em contato com o sindicato, porque essa ação, ela abarca os contadores que são filiados ao Sindiconta. Na verdade, o Sindiconta tem uma história... Quanto tempo o Sindiconta existe, Giovanni? O Sindiconta foi constituído em 1988. 88, né? Temos o registro de que o Sindiconta foi o primeiro sindicato criado pós-Constituição de 1988. Verdade, 88, exatamente. E o Sindiconta tem prestado um grande serviço, né, Giovanni, para os associados, né?
E agora está alargando, está ampliando cada vez mais isso. Então, estamos ampliando cada vez mais, né? Um outro serviço que o sindicato vem prestando em favor dos nossos sindicalizados, e aí, especialmente no tocante à questão da liberdade profissional, é acerca do Cadastro Nacional dos Peritos Contábeis, instituído pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como sabemos, os contadores, eles para chegar a ser contador, eles passam pela faculdade, ficam 5 anos estudando na faculdade, fazem o exame de suficiência e, se aprovados, obtêm o registro, não é? O Conselho Federal de Contabilidade instituiu o CNPC, que é um Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, que, em tese, esse cadastro é um mero local aonde os contratantes dos peritos podem ali fazer a pesquisa para verificar a pontuação que o sujeito tem de participação de cursos, né? E a questão aí da própria expertise e experiência do camarada. Todavia, o que estava acontecendo é que, em muitos casos, estava se condicionando ao exercício profissional a participação desse cadastro. E essa condicionante é que o sindicato, então, em conjunto com a Confederação Nacional dos Contadores, com relação a isso, o sindicato foi contra, né, entrou no judiciário, e o Tribunal Regional Federal da Primeira Região estabeleceu o seguinte, que a inscrição do profissional no CNPC é facultativa, inexistindo regra que obrigue que o contador se cadastre no CNPC para exercer a função de perito, né? Perito judicial, perito contábil judicial. Então, se o senhor contador, que atua no ramo da perícia, está tendo alguma dificuldade do exercício da profissão, eventualmente por não estar cadastrado no CNPC, o sindicato está de portas abertas para recebê-lo e para lhe prestar o auxílio com relação a esse quesito. 1 minuto para... Tem alguma outra informação aí para o pessoal ou não? Em princípio, hoje eu trouxe essas 2 informações, né? Nós temos ainda outras ações, podemos deixar para os próximos programas. Importante é o seguinte, né, Giovanni? É importante a sindicalização, é importante você, que é contador, estar ligado ao sindicato, porque o sindicato lhe fornece todo aquele instrumental necessário para consolidar a sua profissão, para ajudar na qualificação, né? Isso é importante. Parabéns pelo trabalho que realiza lá. Muito obrigado e estamos às ordens. Até uma próxima. Olá, a vida nos ensina que a nossa inconstância interna, a falta de rumo, atrai tentações perigosas. Assim como o navio sem leme é joguete das ondas do mar, ficamos sempre à deriva. Precisamos ser firmes, ter propósitos claros e enfrentar os desafios. Pensar e pensar antes de agir. Consulte a sua mente primeiro, sempre antes de decidir o que quer que seja. Um conhecido filósofo americano, Henri Thoreau, sentenciou: pense por si próprio ou os outros vão pensar por você sem pensar em você. Isso é o que vai acontecer. Então, assuma o comando da sua vida. Seja o condutor dela. Esse é o primeiro passo para a independência e a própria felicidade de todos. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Muito bem, nesse espaço do nosso Economia e Desenvolvimento, nós estamos aqui com 2
desculpa dizer para as duas gatas, né, especialistas nas suas áreas de atuação, uma delas é a Liz Marcela Alves. Vi pela primeira vez no programa, né, Liz? Primeira vez. De várias, né? Com certeza. Com certeza, Tá. esperamos que sim. A Liz, ela é especialista em liderança, tem várias especialidades, mas vamos ficar nessa aí, especialista em liderança, sabe por quê? Porque nós vamos falar com ela, junto da nossa comentarista Luísa, vamos falar sobre liderança. Liderança é importante, né, Liz? Muito importante. Independente de estar na cadeira de líder ou não, é muito importante. Luísa, obrigado por trazer a nossa amiga, né, aqui hoje no programa. Imagina, Silvio, é um prazer. Um assunto importante esse, né, Luísa? Prazer estar aqui hoje participando da bancada. E um prazer imenso estar com essa convidada maravilhosa, especialista em liderança, que é a Liz Alves, que eu admiro muito e que contribui muito para quem está buscando se desenvolver, não só como líder, mas buscando se desenvolver como profissional, porque a liderança, Liz, né, é uma competência que todo profissional deve ter. Eu posso, Silvio, se me dá licença, já começar fazendo uma pergunta para a Liz? Tu já está com a palavra. Então tá bom. Liz, a gente fala muito em liderança, chefia. Qual que é a diferença? Existe uma diferença entre líder e chefe? Eu sei que existem vários posts, inclusive ilustrando a diferença entre chefe e líder, mas no nosso dia a dia, chefe, gestor, gerente, líder, em tese, em prática, é a mesma coisa, né? O que eu costumo diferenciar entre ser um líder, um chefe, gerente eficaz e um líder que não é tão eficaz. E a diferença está justamente em como ele conduz as pessoas, como que ele consegue inspirar, desenvolver, engajar as pessoas para que eles façam exatamente aquilo que ele pediu, né? Então, na fábrica de calçado, eu nunca me esqueço de uma grande pessoa que passou na minha vida e ele disse assim: Liz, sabe quando que eu entendi o que era liderança? Quando tinha 200 pares de calçado para fazer e o rapaz disse assim, não, eu consigo dominar essa empresa, essa fábrica toda, eu tenho eles na minha mão. E ele disse, não, só vai ter na tua mão quando, de fato, acontecer a produção desses 200 pares de sapato de forma correta, sem passar em rejeitos e tá tudo ok. Aí sim tu pode dizer que tu manda em alguma coisa, que tu tem empresa na tua mão. E eu acredito que liderança boa é isso. E ainda por cima, deixar os 200 pares de sapatos prontos com que as pessoas estejam felizes fazendo aquilo, né? Engajadas. Engajadas. Não seja só um mando, alguma coisa tipo capataz, né? Que era antigamente. Liz, me diz uma coisa, nós estamos, digamos assim, eu já falo globalizando as coisas, generalizando. Temos das empresas, pequenas, médias, grandes, enfim, e dos países, das nações. Nós estamos numa crise de lideranças? Eu acho que a gente está numa crise de liderança justamente por não conseguir entender e respeitar as diferenças, principalmente de pontos de vista. Eu acredito que a gente está polarizando muito. Fulano é desse lado, então é desse lado, tem a tribo desse lado e tem a tribo do outro lado. Grenalizando as coisas, como se diz, né? Exatamente, grenalizando. E eu acho que isso muito mais separa essa polarização toda e a gente tem muitas perdas com isso, porque eu vejo que os dois lados têm coisas boas a contribuir, que se houvesse um complemento, uma integração, teríamos muito mais ganhos. Por isso que eu sou muito contra a polarização, porque mais separa do que agrega. E como é difícil a gente lidar com as diferenças e a liderança precisa ter uma visão sóbria sobre isso. Precisa olhar para as diferenças e entender onde que elas podem contribuir no lado que tem um gap, no lado que tem mais uma potência. E eu acho que isso em qualquer lugar, seja uma administração pública ou dentro de uma empresa. Interessante isso que tu coloca, eu queria trazer isso para em nível das nações, da civilização, enfim. Por exemplo, tem um grande mitólogo chamado Joseph Campbell. Um dos livros de mitologia, ele diz o seguinte, que o problema da civilização atual é da desmitologização, ou seja, ele queria dizer que das faltas de lideranças verdadeiras, né? Na sociedade de modo geral. Se percebe isso também, né? Aqui no Brasil, temos um presidente que tem todas essas questões, todas que traz essa polarização que houve no país. E como é que vamos superar isso, Tony? Olha. Porque, na verdade, sim, como o Campbell dizia, o verdadeiro líder é aquele que vem para redimir a sociedade, não para dividir a sociedade, né? Exatamente. A redenção da sociedade vai naquele caminho que tu falaste aqui, que é o de unir as pessoas, unir as ideias, respeitando as diferenças, né? O Campbell dizia isso, quer dizer, redimir a sociedade é isto.
Nós estamos carentes disso. Estamos carentes e eu vejo que isso traz um assunto que hoje está mais em voga por conta da pandemia, que é ser um ser humano melhor. Parte do princípio disso. Porque a partir do momento que a gente se torna um ser humano melhor, a gente faz melhores escolhas, a gente pensa mais no outro, consegue conviver melhor com as diferenças. Então, eu acho que isso é o princípio básico que falta hoje na civilização. A pandemia trouxe esse questionamento, essa necessidade. As pessoas também estão revendo muito os seus valores. Será que o que eu estou fazendo faz sentido? Não faz sentido? E quando a gente fala de liderança, gerenciar a si mesmo, ser uma pessoa melhor, aprender a servir, ter conexão genuína, interesse genuíno pelas pessoas, parte de ser uma boa pessoa, né? Então, já começa por aí. Considerar as pessoas em primeiro lugar, né? Exatamente. Mas também os resultados. Então, a gente já falou sobre liderança inspiradora, sobre desenvolver, sobre entregas, resultado. E são tantos desafios que um líder enfrenta, né? Quero te fazer uma pergunta, na verdade duas. A liderança é solitária, como lidar com isso? E como desenvolver liderança? A liderança é solitária, sim. E a gente, como líder, fica numa dissonância cognitiva, porque a gente fica ensanduichado. A gente fica sempre submetido à nossa equipe, que espera de nós, que nós somos o arrimo da equipe. E, ao mesmo tempo, nós temos uma diretoria para responder, para entregar resultado, um resultado empresarial que depende do líder. Então, a gente pensa, se a equipe vai mal, devemos contas para a diretoria e como que a gente vai chegar na equipe tranquilamente e sobriamente e cobrar da equipe. Então, tu fica com aquela pressão de cima e a pressão de baixo. Então, tu fica sempre em negociação com as tuas emoções, né, tentando dizer assim, não, tá tudo bem, eu não sou incapaz, eu não sou incompetente. Aí vem a síndrome do impostor, muitas vezes te cobrar e dizer assim, tu tá realmente fazendo certo? Então, é solitário, mas ao mesmo tempo ele precisa criar meios de criar uma rede de apoio para ele, conversando com outros líderes, conversando com seus liderados, sem medo de falar sobre as suas vulnerabilidades. Eu gosto de falar com a minha equipe quando eu não sei, quando eu tenho insegurança, porque eu acho que isso liberta muito e a gente se sente menos solitário. A todos, né? Exatamente. Então, eu não tenho medo de dizer eu não sei, eu preciso de ajuda. E isso faz com que eles me vejam também como um ser humano normal e essa cobrança de que eu sou a heroína, ela fica mais leve. Então, eles dizem, não, a Liz também é ser humano como a gente, também tem inseguranças, então estamos com ela, vamos fazer parte, vamos ajudá-la a resolver o problema. E aí acontece o engajamento, porque eles começam a ver a gente como ser humano. Existe uma identificação com o líder, né? Com as limitações, né, do ser humano que somos, né? Exatamente. Liz, na verdade é o seguinte, assim, se nós observar a questão dos relacionamentos, tudo é relacionamento, né? As pessoas que têm sucesso são aquelas que sabem se relacionar bem. De uma maneira geral, elas têm assim, 3 níveis de relacionamento na vida, que é o nível afetuoso, que é da família, do amor, etc. e tal, o comercial, que é de negociações, e o agressivo, né? Um líder, como é que tu acha que ele deva, nesses 3 níveis de relacionamentos, ele deva gravitar? Assim? Ele tem que entender como é que, na hora do relacionamento afetuoso, na hora do comercial e na hora de ser agressivo também, porque a agressividade, não sei se tu concorda, ela também faz parte das relações, ela precisa muitas vezes da agressividade, né? Faz. Como é que tu encara isso? Inclusive, nos perfis de liderança que a gente chama de líderes natos, o nível de agressividade que não é interpretado como violência, mas é aquela pessoa que ela vai afinco no foco no resultado. Ela tem uma agressividade nos objetivos dela. Sempre o nível é mais alto. Então, assim, o líder ele precisa conhecer muito bem a sua equipe para conseguir ir dosando quando ele deve ser mais afetuoso, quando ele deve ser mais comercial, negociador e quando ele deve ser mais agressivo. Existem perfis comportamentais que o líder precisa ser mais firme, porque é assim que ele consegue tirar resultado desse perfil comportamental. Já outros são perfis mais sensíveis, que são muito voltados para relacionamento. Então, precisa ser mais afetuoso. Então, o líder ele precisa conhecer muito bem de comportamento humano, conhecer gente. Ele precisa conhecer muito bem a sua equipe
para que ele consiga ir se adaptando a cada pessoa. Então, líder, ele não vai liderar a equipe de forma genérica, ele vai liderar uma equipe individualizando cada indivíduo daquela equipe, olhando como que funciona, como busca resultado, como que ele lida sob pressão, se ele precisa de palavras de incentivo ou não, ou se ele precisa de um vamos lá ou de um empurrão. Então, eu acho que essa é a parte mais fundamental, assim, para entender quando dosar. Quando e como, né, Liz? E para entender dos outros, a gente precisa entender da gente mesmo. O autoconhecimento é fundamental também. A gente fala naquele combo, né? Liderança, promoção, gestão, ascensão profissional ligada à liderança. E isso é cultural. A gente sempre imagina que quando vai ter sucesso na carreira, quando vai conseguir se desenvolver, vai ter de presente ali a liderança e muitas vezes eu não me sinto preparado ou não quero mesmo ser líder. Não está dentro, né, do que eu imagino para mim, eu não me vejo naquele papel. Isso pode acontecer por medo, que pode ser desenvolvido, né, através da orientação, e tu é orientadora de carreira, mas a liderança, quando eu não identifico, tá tudo bem não ser líder, ou melhor, qual é a principal competência a ser desenvolvida? Por onde eu começo esse desenvolvimento se eu identifico, sim, que eu quero ser líder, mas hoje não me sinto preparado? Tá tudo bem não ser líder, porque assim, existem o perfil aconselhador e o perfil tomador de decisão. O líder, geralmente, ele é o tomador de decisão. Em algumas empresas, acontece o equívoco de promover pessoas que são aconselhadores, mas não são bons tomadores de decisão. Então, são promovidos para altos cargos executivos, mas ali chega e trava, empaca, porque não consegue tomar decisão, porque precisa assumir riscos, porque precisa negociar consigo mesmo o tempo inteiro. Será que vamos ou não vamos? E quais são as perdas e os danos? E geralmente especialistas, eles são muito exatos, perfil técnico, e eles não conseguem lidar com esse tipo de exposição. Então, está tudo certo. E todo tomador de decisão precisa de um aconselhador. E o mercado de trabalho hoje, as empresas estão carentes desses aconselhadores, desses especialistas que direcionem a direção, que olhem os dados e que consigam ver detalhes que muitas vezes um tomador de decisão que olha de forma mais generalista não consegue. Então, é uma dupla que precisa funcionar. Na empresa que eu trabalho, eu tenho os meus aconselhadores que não têm perfil de liderança e eles sabem que eles não têm, mas eles são os meus melhores aconselhadores. Sem eles, eu não vou numa reunião de resultado, de apresentação de resultado, porque eu sei que é ele que vai olhar o detalhe que eu não vou ver, porque eu estou envolvida no global, então é impossível também a gente ver o detalhe, e o líder também não deve se cobrar disso, porque ele precisa se cercar de pessoas adequadas. E só que esse especialista, geralmente, ele é mais introspectivo, ele é mais reservado. Por quê? Porque o radar dele está focado. E ele precisa ver meios para que o mercado reconheça ele e veja o valor e consiga remunerar ele da forma correta e reconhecer ele da forma correta para que ele não fique se cobrando. Eu preciso ser líder para ser promovido. Não precisa disso. Eu preciso mostrar o meu trabalho para ser. Do trabalho dele é que vai... Exatamente. Precisa pegar um pouco, né? É verdade. Olha, Liz, Luísa, que maravilha, né? Ter uma entrevista como essa aí. Tenho certeza que vai contribuir muito para você que está do outro lado aí e tal, né? Para sentir essas coisas, que é importante essa questão essa percepção do que é um líder, o que um líder pode fazer, como se formar um líder. Isso nós vamos conversar com a Liz outro dia. Como é que se forma um líder, que caminhos, né? A gente se quer ser um líder, né? Não sei se é um líder, tu nasce nato como líder, tu te aperfeiçoa, tu te cria como líder e tal. Nós vamos saber disso, uma outra entrevista com a Liz. Liz, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Parabéns pelo trabalho que realiza. Obrigado também, tá, Luísa? Obrigada, Silvio. E até uma próxima oportunidade. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição.
Muito bem, nossa economia e desenvolvimento dessa semana. Professor Saul, que bom tê-lo aqui novamente, professor. Como é que está a coisa? Sempre uma alegria, né, estar aqui toda semana aqui no programa Economia e Desenvolvimento contigo, Silvio. Perfeito. Saul, uma coisa é a seguinte, nós estamos já no segundo semestre, já estamos no mês 8 do ano, por incrível que pareça, mês 8 do ano, e naturalmente que nós estamos torcendo que as coisas voltem a, não a ser como antes, mas até melhores do que antes, né? Quer dizer, retomada da economia. Tá? Como é que tu está vendo esse espaço agora? Nós temos aí a questão, essa variante Delta, o Congresso não aprova as reformas, a coisa está indo muito devagar, né? Exato. O nosso empresariado ele tem uma resiliência, né? O Brasil ele consegue ainda bater recorde de arrecadação, consegue ser produtivo mesmo com todas as situações que estão ocorrendo, né? Que não estão ajudando muito realmente o empresariado. Essa variante Delta preocupa, certo? Porque a China é onde começa tudo, né, Silvia? A China já está com algumas medidas draconianas e quando se diz isso, né, se remete a questões severas, né, de novo, de lockdown e tudo mais. Agora, recentemente, um município do Rio de Janeiro já encerrou as aulas, no caso presenciais, e retroagiu para aulas online novamente. Aqui no município, aqui no estado também, vários municípios acabaram recebendo alertas, né, do gabinete de crise aqui do nosso governador. Então, são alertas que vão chamando a atenção, né? Mas nós aprendemos a sobreviver e a atuar, e as nossas empresas a trabalhar, né, em qualquer cenário. Isso é uma prova de resiliência. Então, acredito, né, Silvio, estou muito otimista para o final do ano. Agora, o segundo semestre sempre é uma época de entregas, né, onde a gente começa a consolidar aquilo que foi planejado lá um tempo atrás, e nunca foi tão importante planejar, porque uma das características das empresas de hoje é sobreviver diante de um cenário de incerteza. E isso é a dificuldade, né? Imagina, tu ter que sobreviver sem saber como é que vai ser o dia de amanhã. Então, a gente entende que estamos caminhando para um final de ano menos pior do que se imaginava. Apesar da China já estar revendo a questão do crescimento do último quadrimestre e várias coisas, e nesse nosso mundo globalizado, e a gente depende muito deles, né? Então, nesse mundo globalizado, a gente pode sofrer algum revés disso, mas eu estou bastante otimista, né? Que nós temos a vacina avançou muito, né? Isso é uma mudança de cenário de agosto do ano passado, que não se sabia o que ia acontecer, né? Se você já se previa praia com máscaras, aquela coisa toda, ou seja, houve um avanço importante. Saul, na verdade, assim, claro que a gente torce para que essas coisas aconteçam, né? Mas tudo tem o seu tempo devido. O que a gente não consegue entender é que digamos assim, essa má vontade, digamos, a falta de agilidade do Congresso Nacional de colocar em pauta as reformas, que até a reforma administrativa, a tributária estão aí, e elas estão mais ou menos, né, colocadas em banho-maria, quando o Brasil precisa dessa reforma para dar uma retomada melhor e tirar do sufoco as empresas e dar uma perspectiva melhor para a economia. É que desacomoda muita coisa que está acomodada, né? A própria reforma administrativa, e eu tenho visto políticos deixar bem claro, é daqui para frente, ou seja, e realmente, constitucionalmente, tu não pode mexer em direitos adquiridos, né, Silvio? Então, quem está lá, quem foi concursado e tudo mais, tem o seu direito, e isso vai até o final da vida, né? Mas, daqui para frente, sim, e a reforma administrativa é fundamental, né? Tá para ser votada a qualquer momento, é fundamental. Por quê? Porque a gente precisa saber o tamanho que nós queremos do nosso gasto, do nosso Estado, para poder, então, estimar o que tu quer arrecadar. E aí entra outra reforma importantíssima, que é a reforma tributária. O Brasil hoje, a PS Capital, ao qual eu administro, trabalha com isso, né? Se chega a mudar 50 vezes por dia a legislação tributária brasileira. Então, como é que a gente trabalha? Tá? Tu trabalha com um software, tu assina um software que te informa a todo momento, em tempo real, a mudança da lei. E aí tu aplica. Imagina a insegurança jurídica que isso traz para as empresas, né? Um tributo, por exemplo, que tem que ser reformado, e vai ser uma grande guerra, é a questão do ICM. Né? Porque nós temos ICM, ICMST, diferença de alíquota entre os estados, que apesar do STF ter derrubado a questão do DIFAL,
é só criar uma lei complementar, cada estado criar sua lei complementar, que teremos de FAO ano que vem. E assim vai, e ser votado até o final do ano, lógico. E assim vai, né, Silvio? Então, são muitas variáveis e por isso que eu disse, eu estava falando aqui, né, as empresas no Brasil seguem evoluindo com muita resiliência, apesar dos reveses, né, e da maré contra que tem que enfrentar diariamente. E a PS Capital, na verdade, né, Saúl, a tua empresa de consultoria, de qualificação de recursos humanos, como é que tu está vendo assim, o papel da qualificação, da demanda por esses serviços nessa retomada da economia? As próprias reformas são muito estratégicas, né, Silvio, porque não tem mais espaço para amadorismo, né? Então, assim, as empresas elas nos contratam para ver a saúde tributária do negócio deles, principalmente para ver se não estão pagando impostos a mais do que deveriam, tá? E depois para ver se não estão acumulando passivos, aquela cartinha desagradável das receitas federais ou estaduais, né, na sua empresa, dizendo que tem uma irregularidade. Então, eles querem se prevenir para poder fazer um planejamento. Eu tenho uma fala, e a gente, como uma bandeira social lá dentro da empresa, a questão do combate à sonegação. Por que nós entendemos isso? Tá? Agora, o Pix, por exemplo, né, tem uma conexão muito grande com tudo isso. O Banco Central, quando criou o Pix, ele criou uma ferramenta que ele consegue controlar os pagamentos, inclusive os informais. Então, tu vai no cabeleireiro, se tu pagava em dinheiro, agora tu vai pagar um Pix. Né, se tu vai em qualquer lugar que tu for, e esse Pix ele é registrado. E o governo sabe, então, a movimentação do dinheiro. Isso faz com que as empresas caminhem para uma formalidade. E essa formalidade exige formação do preço de venda, exige um maior controle na sua gestão, né? Exige uma série de coisas que até então, vamos botar até o século passado, por exemplo, não era muito necessário. Então, hoje, a própria Receita Federal, com seus cruzamentos e todas as estratégias que tem, ela consegue ter um controle disso. E prova, né, que a sonegação no Brasil está com os dias contados. Ela vai começar a entrar em alguns setores, já está entrando, né, e toda empresa, Silvio, no Brasil, ela é fiscalizada no mínimo uma vez por ano. E a gente nem sabe, né? Eles entram no sistema lá, eles olham, é o próprio robô que faz, né, da própria Receita, olha lá, vê se tem alguma inconformidade e já manda notificar. Todo mundo passa por isso. Então, é só questão de tempo. As empresas nos contratam exatamente para trabalhar em compliance com a legislação. Importante isso que tu colocas, né, Saúl? Na verdade, o nível de sonegação ele é maior à medida em que a reforma tributária não vem e o tributo é muito elevado. O tributo muito elevado acaba proporcionando a sonegação. De qualquer maneira, estamos acabando com isso através do quê? Da informação, através do cruzamento de dados. Então, hoje em dia, ao contrário de antigamente, para driblar a Receita Federal não é assim. Então, tem que se precaver. Empresas como a PS Capital é importante nesse assessoramento, nesta orientação para que você não caia numa malha fina e daqui a pouco a coisa fica pior. Saúl, obrigado pela tua presença, que acho que foi importante esse nosso bate-papo e, sobretudo, essas questões aí que dizem respeito a todos nós, a mim, ao Saúl, a você também. É importante a gente ter presente isso. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Silvio. Uma boa semana a todos. Muito bem, nesse espaço aqui do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aí mais um outro representante da Russell Bedford, que é sócio de expansão desta empresa maravilhosa, empresa consolidada no mercado internacional e no mercado brasileiro. Paulo Júnior, prazer em tê-lo aqui, Paulo. Sócio de expansão da Russell. Aliás, a Russell tem cada vez mais evoluindo, né? Agora vocês estão pensando no mercado de Santa Catarina, né? Isso, Silvio. Bom dia, né? Uma alegria estar aqui conversando contigo, falando um pouquinho sobre esse momento que a gente está expandindo de maneira mais efetiva a nossa regional ali para Santa Catarina. Expansão realmente é a palavra da que a gente tem que colocar nessa questão que envolve a Russell, né? Porque ela sempre está expandindo, né? Exato. A gente nunca está satisfeito ali, sim, né? Claro, a gente está sempre procurando evoluir. Sempre dá um passo, né? Sempre dá um Por que passo, Santa Catarina, Paulo? Santa Catarina, né, hoje é um dos maiores PIBs do Brasil, é verdade, né? Tem regiões bem diversificadas, né? Hoje tu tem regiões, na região norte aí, empresas de metal mecânico muito forte, tu tem empresas na região oeste, tu tem os portos lá, né, que vem muito aquilo que a gente hoje oferece ali, de serviços, de demandas de auditoria. E, na verdade, assim, a Santa Catarina, eu tenho dados aí da Fundação Getúlio Vargas, é o estado brasileiro de menor nível de desemprego. O
que mostra, né, que é um país, poderia ser um país, mas é um estado brasileiro do sul do Brasil que tem um nível de desenvolvimento bem equilibrado e harmonioso. E onde, por exemplo, o desenvolvimento econômico se realiza mesmo, porque Santa Catarina sempre teve opções políticas interessantes, né, do ponto de vista empresarial. O Santa Catarina sempre foi administrado por grandes administradores, assim como o Paraná. Então, Santa Catarina, como é que foi este planejamento? Evidentemente que a Russell Budford, como uma empresa que pensa, uma empresa com os pés no chão, uma empresa madura, né, uma empresa que sabe o que faz e o que quer, e sabe o que quer e o que faz, ela planeja sempre os seus atos. Como é que foi este planejamento para entronizar a Russell Budford em Santa Catarina? Com certeza, Silvio. A nossa empresa, desde 2019, de maneira mais efetiva, a gente começou a estudar, né, pensar o mercado de Santa Catarina. Por tudo isso que a gente comentou, né, do desenvolvimento que tem Santa Catarina, né, mesmo nesse ano de pandemia aí que passou, ela segue crescendo, segue evoluindo, né, seu PIB segue aumentando. E para nós da Russell, assim, que já estamos aí nas principais capitais do país, Santa Catarina era algo que a gente queria afirmar. Hoje a gente já está, né, em Santa Catarina, a gente já tem, né, uma carteira de clientes e esse intuito da gente se movimentar de maneira presencial para lá é de se aproximar desses clientes, né, entender o mercado, começar a buscar eles conhecerem de maneira mais efetiva a Russell Budford. Não só a questão da Russell conhecer o mercado, a Russell tem um conhecimento dos mercados globais, mas, sobretudo, o mercado entender como trabalha a Russell Budford, né? Quer dizer, esta integração é uma coisa importante nos negócios, no mundo dos negócios, né? Por exemplo, assim, o que isto vai representar do ponto de vista global, macro, para a Russell Budford, esta intronização no mercado de Santa Catarina? Ah, sim, ótimo. Isso representa para nós, né? Como a gente vinha comentando sobre as regionais, ou isso que a gente tem nas principais capitais, a gente consegue fechar 100% dos estados do sul do país com a nossa marca. Exato. Com a nossa presença agora física, né, em Santa Catarina. Santa Catarina é um país, um estado, que tem muito a nos ofertar. E a gente, né, é uma empresa vive de clientes, né? Então, e hoje, com esse portfólio de serviços que a Russell tem para oferecer, né, que a gente estudou, se aperfeiçoou, com certeza a Russell tem muito para apresentar para... na verdade, o que tu está dizendo tem muito a ver com essa questão assim, desta integração do país todo, né? Porque a Russell, estando presente em todos os polos brasileiros, ela leva essa sua experiência, leva essa sua capacidade, né, de exercer uma liderança e de proporcionar, porque é importante o seguinte, né, Paulo? O desenvolvimento econômico, eu como economista sempre ressalto isso, ele se nutre da saúde financeira e da consolidação das empresas. Este é o papel que a Russell desenvolve, quer dizer, à medida em que ela fortalece as empresas, ela proporciona que as empresas também possam trazer o resultado que o mercado espera delas. Exato. E a gente tem investido muito em treinamentos online hoje em dia, né, com webinários ali, literalmente para isso, para os empresários se aperfeiçoarem nesse novo momento aí que a gente vem vivendo, né? Eu vejo, assim, pela experiência que eu tenho com vocês aqui, que eu vejo que há uma preocupação da Russell Budford da qualificação dos seus servidores, daquele pessoal que vai exercer na empresa o papel de orientador, de estimulador, de visualização dos mercados e tal. Isso é uma coisa fundamental. Santa Catarina, por exemplo, já tem um certo nível de desenvolvimento dessa área e eu tenho a certeza, olha, absoluta que a Russell vai proporcionar um impulso muito maior ainda no desenvolvimento do seu vizinho estado, como está fazendo aqui já no Rio Grande do Sul. Com certeza. A gente quer, né, nas nossas reuniões aí de planejamento, a gente sempre fala, a gente não quer só estar em Santa Catarina, né? A gente está indo para contribuir, para fazer parte daquele estado lá, né? A gente quer ser lembrado também como a Russell de Santa Catarina, né? Fazer história lá. Fazer história, né? A gente está indo com muita vontade, né? Com muito material novo, com muitas novas opções aí, para, com certeza, né, a gente vai poder desenvolver junto das empresas lá um grande trabalho. Não há dúvida nenhuma. Depois tem uma coisa, né, Paulo, o seguinte, que nós estamos vendo aí que as coisas começam, depois dessa pandemia toda, o ano passado, para cá mais de 1 ano e meio dessa questão toda, que acabou amarrando muito as estratégias empresariais. As empresas muitas fecharam, outras tiveram esse lapso de tempo sem trabalhar, então estamos retomando essas coisas. E é importante que neste momento você esteja fazendo essa ponta de lança importante, porque isto vai ajudar a estimular mais
a retomada da economia, não é isso? Com certeza, né? Levar essa informação mais atualizada, né? Profissionais atualizados, né? Poder entregar isso aos clientes vai fazer toda a diferença para a gente poder, né, ultrapassar esse momento aí. Expandir cada vez mais, ainda mais que estou falando com o sócio de expansão. Né? Com certeza. Então, isso é importante, né, Paulo? Certo, com certeza. A gente quer a expansão, a gente nunca está satisfeito ali na Hansen. A gente está sempre querendo sair do nosso conforto, né? É verdade, isso, né? A empresa toma sempre atitudes muito profissionais, muito bem pensadas pela nossa diretoria. Então, isso está nos permitindo, mesmo no momento de dificuldade que o país vem enfrentando, a gente está dando esse passo aí para uma das principais economias do nosso país. Muito bem. Parabéns a ti, parabéns a Russell Bedford, né, o Paulo. Obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima oportunidade. A gente que agradece, sempre às ordens. Muito bem. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Um show de humor gaúcho sem palavrão e com muita alegria e interatividade. Zurba Fagundes. Mais de 300 espetáculos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nos melhores palcos do Brasil. 2 vezes finalista no Festival da Mentira de Nova Brécia. Atração no Show do Tom. Programa Silvio Santos e Ana Hickman. Teatro, congressos, encontros, jantares, brigas de casal e bocas livres em geral. Zurba Fagundes. Diversão garantida ou seu mau humor de volta. Contrate esse artista gaúcho antes que ele morra de fome. Olá! Em nosso último encontro falamos sobre planejamento de carreira e sobre a sua importância. Mas e quando nós percebemos que o nosso planejamento inicial já não faz mais sentido? Hoje eu vou falar sobre transição de carreira, que é a movimentação para uma nova área profissional ou para um outro nicho. E a transição de carreira, gente, pode acontecer por diversos motivos. Insatisfação, baixa remuneração, poucos desafios, necessidade de viver o seu propósito ou até mesmo a extinção de alguns setores que vem acontecendo em virtude da automação e da inteligência artificial. É sobre carreira e profissão que falamos aqui. Eu sou Luísa Goncharoski, orientadora de carreira e desenvolvimento, e trouxe hoje alguns dos principais aspectos a serem considerados neste momento tão desafiador. Para realizar uma transição de carreira, o primeiro passo é entender o real motivo dessa necessidade. Você realmente precisa mudar de área? Ou seja, você precisa ter clareza, isso é fundamental. Saber o que você quer e o que não faz mais sentido para você. Saber o que você precisa nessa nova posição. Após esse entendimento, você precisa definir o que busca nessa nova área. Se você busca qualidade de vida, possibilidade de ganhar mais, desafios, o que é mais importante e em qual ordem? Essas informações são muito relevantes para que você possa traçar o seu planejamento e realizar uma transição mais assertiva. Não ser imediatista e entender que a carreira é construção e que você vai precisar investir tempo e recursos para se preparar para essa nova área, para essa nova jornada. Eu te aconselho também a fazer um planejamento financeiro, estabelecendo prazos e metas. O processo de orientação profissional pode, através de diversas metodologias e ferramentas, ser um grande aliado nessa trajetória. Ele vai te trazer mais segurança e motivação. Eu atuo assessorando profissionais a fazerem transição de carreira e encontrarem o emprego dos sonhos. Quero te fazer hoje um convite muito especial. De 9 a 14 de agosto, eu vou lançar a Maratona Evolua-se, um evento online que vai te ajudar a enfrentar esse momento desafiador. Então, não perde essa oportunidade. As inscrições são gratuitas e o link está no meu perfil no Instagram, que é @luisaevolua-se. Eu aguardo vocês. Olá, estamos iniciando agora o nosso quadro de saúde no nosso programa Economia e Desenvolvimento.
Hoje temos o prazer de receber mais uma vez aqui o nosso querido amigo, Dr. Everton Zambon. Dr. Everton Zambon é um psicólogo com graduação, mestrado e doutorado pela Universidade PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Foi professor de graduação e pós-graduação na UBRA, na PUC e na UniLaSalle. E tem mais de 25 anos de atuação na área como psicoterapeuta. Dr. Zambon, Dr. Everton Zambon, é uma satisfação de receber aqui mais uma vez no nosso programa. E hoje nós vamos conversar um pouquinho, Dr. Zambon, sobre um dos dramas muito críticos, na verdade, dentro desse período ainda de pandemia que a gente vive. A gente está vendo os números caírem, isso é muito bom, mas ainda assim muitas famílias ainda estão perdendo entes queridos, né? E outras tantas situações que a gente vê também essa situação acontecendo, até como consequência das complicações da pandemia. E nesse momento em que as pessoas perdem, né, seus entes, as pessoas que partilham da sua vivência, né, do carinho da família, como é que a gente pode imaginar essa transição, né, do período de vida para o período, né, em que a pessoa não vive mais conosco, aquela pessoa que a gente ama, e muitas vezes a percepção forte de uma perda de sentido na vida a partir dessa situação. Mais uma vez, uma satisfação. Gostaríamos muito de lhe ouvir hoje, Dr. Everton. Bom dia, Marcos. Bom dia, telespectadores. Agradecer o convite novamente e principalmente para falar de um tema tão essencial que, de alguma forma, é a aceitação, quer seja da morte, quer seja das nossas perdas, e o sentido da vida também, né? Que eu acho que isso tudo tá incluído aí, né? A gente vive um momento peculiar, um momento de pandemia e que o medo da morte ele aumenta, né? E nós, enquanto pessoas, apesar de sabermos que a nossa única certeza na existência, a única certeza em nossa vida é a morte, né? Eu não sei se eu vou ter o meu emprego amanhã, não sei se eu vou estar aqui amanhã, não sei com relação às pessoas que estarão comigo, mas eu sei que um dia eu vou morrer. E é exatamente esse o nosso maior medo, né? O nosso maior medo existencial. E para isso a gente precisa também encontrar formas de conseguir lidar com ela, né? Com essa morte. E aí eu te pergunto, né? Tem uma grande companheira a morte, sabe, Marcos? E a maior companheira da morte é a culpa. Puxa, é verdade. E as pessoas me perguntam, mas por que a culpa, Everton? Porque a gente sempre acha que podia ter feito mais. Ou a gente sempre acha que fez pouco pelas pessoas que estão com a gente. E eu vejo muito no consultório, na clínica, as pessoas arrependidas, né? Ou principalmente os cuidadores, né? E às vezes a gente vê famílias em que sempre tem alguém da família que mais cuida dos seus familiares no momento da morte, nos momentos finais. E, de forma até paradoxal, é essa pessoa que mais se culpa. Por quê? Porque ela que esteve mais presente, ela que viveu intensamente aquele momento da perda, né? Enquanto que os outros mais distantes, né, talvez não perceberam tanto. É até injusto, né? Porque ela foi que mais se doou e deu com relação à sua vida para cuidar do seu familiar e é ela que sente mais culpa. Investiu o tempo, o carinho, né? Sim. Tudo isso. E a gente começa a pensar também naquelas situações onde a gente tem muitos pacientes com um volume grande de filhos, em que os filhos mais distantes muitas vezes voltam, né, para em algum momento participar daquele cuidado, mas não foram aqueles que deram o cuidado diário para o seu pai, para a sua mãe, mas em algum momento eles vêm justamente não se culpando, né, Dr. Everton, mas buscando culpados. Aí entra o outro aspecto também da culpa, né? É uma situação crítica, né, quando a gente imagina esse evento todo. Os meus primeiros anos e os atendimentos que eu faço com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, os antigos pacientes terminais, né, para a gente ter uma... é muito comum, e eu sempre fiz essa convicção de sempre dividir isso, né? Então, muitos pacientes que eu ia atender no leito, na internação no hospital, no outro dia eu voltava para conversar, eles não estavam mais lá. E eu queria dizer e dividir de que esse momento final,
a grande tristeza ou grande amargura que eles viviam, essas pessoas, não eram dos boletos que tinham deixado de pagar, não eram das N coisas talvez pequenas que a gente enfrentava como problema, mas sim o arrependimento por não ter dito que amava, o arrependimento por não ter pedido perdão, o arrependimento por não ter se aproximado de um irmão, de uma irmã, do pai, da mãe, de um filho, de não ter acolhido, não ter dito que amava as pessoas. Esse era o maior arrependimento e o relato dessas pessoas que estavam no momento final de vida. E eu acho que isso é muito, muito importante a gente poder dividir, né? Porque nesse momento aí a gente precisa saber o que é importante e o que não é, né? É verdade. E pensando justamente nessas questões, como a menção do amor, né, fica muito forte nesses momentos finais de vida, né? Seja na forma do perdão, seja na forma da expressão desse desejo, né, de dizer para alguém, né, que a pessoa de fato nutria aquele sentimento por aquele seu familiar, por aquela pessoa que muitas vezes estava mais distante e pensa justamente naquele momento derradeiro em alguma forma de resgate, mas um resgate que já não tem mais tanto o tempo para isso, né? E aí vem toda a questão também do próprio tempo, que a gente hoje, claro, tem grandes discussões a respeito, né, do que é o tempo, mas o parâmetro de tempo em relação ao sentido dessa vida. Como é que a gente pode colocar isso, Dr. Everton, em especial na busca desse sentido? Perfeito. Eu vou citar aqui o Viktor Frankl, né, que é um psiquiatra vienense, já falecido, quase centenário, um dos grandes pensadores do nosso século passado, o pai da logoterapia, né, que é a psicoterapia do sentido da vida. E ele nos dá, eu acho, de uma forma fantástica, 3 grandes maneiras de se encontrar o sentido da vida. Porque o sentido da vida, necessariamente, ele não está dentro de nós, né? Tem muita gente que diz, mas eu não acho sentido, está dentro de ti. E a gente diz, será que eu sou burro porque eu não entendo, não enxergo, não percebo ele? Não, o sentido está no mundo e eu tenho que encontrá-lo, eu tenho que caçá-lo, né? E o Frankl fala em 3 grandes sentidos. O primeiro, o trabalho. Mas não ter um emprego. Né? O trabalho no sentido, eu faço algo que é útil e eu faço bem aquilo. E esse bem que eu faço é para os outros, não é necessariamente para mim. E aí a gente vê quantas pessoas que estão ou sem emprego, ou muitas pessoas que trabalham naquilo que não gostam. Então, como é difícil para essas pessoas estarem encontrando sentido, propósito na missão que eles têm no seu dia a dia de trabalho. A segunda grande maneira de encontrar o sentido da vida é o amor. Mas não é um amor somente conjugal, genital, sexual, é um amor de doação. É um amor, aquilo que eu faço, que eu dou para alguém, sem esperar nada em troca. É aquilo que eu faço, que eu dou e não preciso ir lá tirar uma foto. Não preciso ir lá mostrar para os outros que dei, né? Então, é aquela doação incondicional, sem uma condição. E o terceiro e grande sentido da vida, a maneira de encontrar o sentido da vida para o Frankl, é a atitude que a gente toma diante do nosso sofrimento inevitável. Porque senão seria masoquismo, né? Aquela coisa, eu tenho que sofrer para aprender. Não, eu não preciso sofrer para aprender. Eu posso aprender e posso ser feliz sem sofrer. É claro que, às vezes, como a gente vê lá os nossos avós, né, diziam, a gente aprende pela dor ou pelo amor, né? Infelizmente, às vezes, a dor acelera o processo, né? Mas a atitude que eu tomo diante da minha perda, dos meus problemas, das minhas questões relacionadas até à morte, essas sim, elas são uma grande maneira da gente encontrar o sentido da vida. É por isso que a gente vê, às vezes, alguém com câncer, né, ou vez com uma doença muito difícil de enfrentar, e ele diz, puxa, agora eu mudei minha vida, agora eu sou outra pessoa. Por quê? Porque ele viveu um momento muito visceral, muito intenso, e isso viabilizou uma mudança, né? Nesses momentos críticos, Dr. Everton, como é que a gente pode pensar a participação justamente do profissional, né? Já nos encaminhando para o final agora da nossa entrevista, mas o que o senhor poderia nos deixar de mensagem final nessa participação do profissional da psicologia, nesse apoio a esses pacientes, a essas pessoas, nesse momento decisivo?
Eu acho que o psicoterapeuta, né, e aí a gente fala do psicólogo, do psiquiatra, a função do médico em identificar a necessidade do seu paciente que está vivendo um momento final de vida, né, porque a gente fala do paciente, mas a gente tem que falar que a família toda também passa por esse luto, né? Então, todos precisam dessa ajuda, né? Então, acho que tem que procurar, eu acho que tem momentos em que a medicação também se faz necessária, né? Ela é um facilitador junto com a psicoterapia, com o diálogo, a conversa. E a gente não pode esquecer também que as atividades físicas sistemáticas são essenciais, de que você ter uma fé, uma espiritualidade é essencial, de que cada um de nós precisa ter, como forma até preventiva, né, Marcos, um hobby, uma atividade, a simplicidade da vida. E a gente precisa estar em interação social, a gente precisa dos amigos, das pessoas, ninguém vive sozinho. Eu acho que a pandemia está aí trazendo um grande problema agora, que a gente tem que falar, eu acho, em outro programa, né? Vamos evoluir isso. Que é a fobia social, Com né? certeza. Que as pessoas com dificuldade de se relacionar e tudo mais, né? Perfeito. Doutor Everton, foi uma satisfação enorme de receber aqui no nosso programa. Deixo o convite para a nossa audiência, para o próximo encontro, e fica aqui o nosso agradecimento sempre pelo prestígio da audiência de vocês.